Então, esse relato projetivo que eu vou contar pra vocês foi uma experiência que, confesso que me deu medo. Uma experiência assim, daquelas que você acorda com o coração muito acelerado, né? Assim, em primeiro momento, eu tava projetado em uma casa, né? Meio que semi-inconsciente. Eu sabia um pouco que eu estava projetado, ao mesmo tempo eu não sabia. Só que aí, do nada, tudo ficou escuro, né? E eu considerei essa experiência muito um ataque espiritual. Vai entender o porquê. E quando ficou escuro, eu comecei a ouvir uma voz feminina. Uma voz feminina meio grossa. E eu não conseguia ver nada, eu só conseguia ver... Ver não, né? Ouvir essa voz feminina puxando, sabe, a minha perna, tentando me levar para algum lugar. E vocês podem achar até engraçada essa parte, né? Mas ela falava assim: vem comigo, gostoso, vem comigo aqui agora e tal, com uma voz meio grossa. Sério, dava pra perceber que não era um espírito normal. Era um espírito assim, sabe, daqueles mais trevosos. E tipo assim, eu sentia meio que a unha dela longa. Era como se fosse um bicho feminino, sabe? Aí eu comecei a pedir ajuda pros mentores espirituais, né? Comecei a pensar neles e tal. E ela ficava rindo, porque ela ouvia eu falar, né? Ela ficava rindo, ficava achando engraçado. E eu não conseguia ajuda, eu comecei a me desesperar e eu acordei. Acordei assim, né? Com aquela palpitação de leve, coração a mil. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Voltei a dormir. Cara, e quando eu voltei a dormir, acredita que aconteceu de novo. Só que foi pelo lado masculino, né? Eu comecei a ouvir um tanto de voz de homem, como se estivesse gritando e me puxando pra baixo. Eles me puxavam pra baixo, né? Só que eles não falavam nada, eles só gritavam, puxavam e eu pensando, meu Deus, eu vou chamar os mentores de novo, mas aí eles vão rir, eu não vou conseguir nada, tal. Aí eu comecei a pensar em Exu e Pombagira, né? Aí eu comecei a pensar assim, o Exu que me acompanha, a Pombagira que me acompanha, meus guardiões, onde quer que vocês estejam agora, me ajudem, me protejam, eu preciso de proteção agora, cara. Quando eu comecei a falar isso, começou a plasmar uma espada com uma luz branca assim, sabe, na minha mão, que eu via tudo escuro, eu não conseguia ver nada, eu só conseguia ver que eu estava sendo arrastado para baixo, mas começou a plasmar uma espada assim no meio do meu peito, e eu apontei a espada para baixo, e na hora que eu segurei aquela espada, eu meio que disse assim para mim mesmo, eu confio a minha alma aos meus guardiões, Exu e Pombagira, e apontei a espada para baixo. Aí toda vez que vinha um espírito masculino desse meio que me atacar, eu não via nada, era tudo escuro, eu só sentia o ataque. Quando ele via pra cima de mim, era como se ele batesse nessa espada e ele voltasse. E eu segurando, sabe, essa espada pra baixo assim, com medo e com fé. Ao mesmo tempo, cara, foi uma coisa incrível. Eu tenho certeza que eu tive uma proteção ali dos meus guardiões na hora, né? Certeza. E depois disso eu acordei de novo assustado. E esse tipo de experiência não é uma coisa tão comum acontecer. Esses ataques mais assim fortes, né? Eles costumam acontecer de tempos em tempos. Mas foi assim, bastante assustador. Porém, me senti aliviado, né? Depois aí dessa proteção que eu tive.